Américo Martins, algumas estratégias aí nesse discurso de Hillary Clinton, vou destacar duas. Quando ela se refere ao aborto, porque é um dos pontos sensíveis para Donald Trump nessa campanha eleitoral. E o outro ponto é o aceno ao eleitor jovem, que foi um eleitor que fez diferença quando Joe Biden vence a corrida pela Casa Branca e, ao mesmo tempo, é um eleitor que estava se distanciando de Joe Biden nessa disputa pela reeleição. Agora, um dos desafios para Kamala Harris é atraí-lo novamente. Exatamente, Carol. O Partido Democrata, em especial, está tentando recriar aquela coligação de eleitores que levou Joe Biden à vitória em 2020. Ela incluía eleitores de minorias, os negros, latinos, incluía trabalhadores em vários estados americanos que acabaram perdendo indústrias para a China. Esse é um eleitorado que é muito próximo do Donald Trump. Ele fez um trabalho muito bom em tentar cooptar esse eleitorado, especialmente os trabalhadores brancos que acham que perderam muitas possibilidades de emprego ali, com muitas indústrias migrando para vários pontos da Ásia, inclusive do México, mas o Joe Biden conseguiu atrair parte desses eleitores, as mulheres também e os mais jovens, que, como você diz, não estavam ali completamente integrados na campanha do Joe Biden e parece que estão muito mais motivados agora com a Kamala Harris. Então a gente vai ver ao longo dessa convenção vários desses discursos tentando atrair esses eleitores desses grupos que podem fazer completamente a diferença nesses estados pêndulo. Hoje a gente vai ver ali um verdadeiro show da Michelle Obama e do Barack Obama, que são dois grandes nomes muito respeitados dentro do Partido Democrata. Eles não vão tentar apenas trazer o voto aí das minorias, o voto do eleitor negro ou latino e outros, mas eles vão tentar endossar o máximo possível a Kamala Harris, que pode entrar para a história, inclusive, se for eleita como a primeira mulher e a primeira mulher negra a ser eleita para os Estados Unidos. Depois do Partido Democrata já ter feito história, obviamente, elegendo o Barack Obama como o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E só rapidamente, Carol, lembrando um pouco a história, isso mostra também uma transformação na política americana, porque o Partido Democrata, que é o mais antigo do mundo, opera desde 1824, chegou no passado a tolerar a escravidão, por exemplo, e foi se transformando completamente enquanto os republicanos eram contra, isso na época da Guerra Civil, estamos falando do século XIX. E depois tudo foi mudando, o partido foi se modernizando, os republicanos adotaram outro tipo de agenda também, muito mais aberto ao liberalismo econômico, por exemplo, enquanto os democratas adotaram a adoção dos direitos civis e de um liberalismo mais social. E os democratas acabaram nessa transformação política ao longo desses anos todos, desses 2 séculos quase de histórias, entrando para a história, elegendo o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Então, é interessante também a gente lembrar um pouco a história e isso vai, de alguma forma, também ressoar nessa convenção do Partido Democrata. Carol.